Palavras diárias de Deus. Quando Deus realiza sua obra, Ele não vem se envolver em nenhuma construção ou movimento, mas para cumprir seu ministério. Cada vez que Ele se torna carne, é apenas para realizar um estágio de obra e dar início a uma nova era. Agora a era do reino chegou e o treinamento para o reino. Esse estágio da obra não é a obra do homem. Não é para operar no homem até um certo ponto. É apenas para completar uma porção da obra de Deus. O que ele faz não é obra do homem. Não é para alcançar um certo resultado em operar no homem antes de deixar a terra. É para cumprir seu ministério e terminar a obra que ele deve fazer, que é fazer os arranjos apropriados para sua obra na terra, tornando-se assim glorificado. A obra do Deus encarnado é diferente da obra das pessoas usadas pelo Espírito Santo. Quando Deus vem fazer sua obra na terra, Ele está preocupado apenas com o cumprimento do seu ministério. Quanto a todos os outros assuntos não relacionados ao seu ministério, Ele praticamente não participa, chegando até ao ponto de fazer vista grossa para eles. Ele simplesmente realiza a obra que deve fazer e menos ainda está ele preocupado com o trabalho que o homem deve fazer. A obra que ele faz é apenas aquilo que está relacionado à era em que ele está e ao ministério que ele deve cumprir. Como se todos os outros assuntos estivessem fora de sua competência. Ele não provê para si mesmo mais conhecimento básico sobre como viver como homem e ele não aprende mais habilidades sociais nem qualquer outra coisa que o homem entenda. Tudo o que o homem deve possuir não lhe diz respeito de modo algum e ele simplesmente faz a obra que é seu dever. E assim, como o homem vê, o Deus encarnado é tão deficiente que ele nem presta atenção a muitas das coisas que o homem deve ter e, além do mais, ele não tem compreensão de tais assuntos. Tais coisas como o conhecimento comum sobre a vida, assim como os princípios que governam a conduta pessoal e a interação com os outros, parecem não ter relação com ele. Mas você simplesmente não consegue sentir no Deus encarnado a menor indicação de anormalidade. Em outras palavras, sua humanidade só mantém sua vida como uma pessoa normal e o raciocínio normal do cérebro dele, dando a ele a habilidade de discernir entre certo e errado. No entanto, ele não é provido de qualquer outra coisa. Tudo isso é o que somente o homem, seres criados, devem possuir. Deus se torna carne apenas para cumprir seu próprio ministério. Sua obra é voltada para uma era inteira, não para qualquer pessoa ou lugar, mas para o universo inteiro. Essa é a direção de sua obra e o princípio pelo qual ele opera. Ninguém pode alterar isso. E o homem não tem como se tornar envolvido nisso. Cada vez que Deus se torna carne, ele traz consigo a obra daquela era e não a intenção de viver ao lado do homem por 20, 30, 40 ou mesmo 70 ou 80 anos, para que o homem possa entender melhor e ganhar discernimento sobre ele. Não há necessidade disso. Fazer isso em nada aprofundaria o conhecimento que o homem tem do caráter inerente de Deus. Ao contrário, isso só acrescentaria às suas noções e faria com que suas noções e pensamentos se tornassem fossilizados. E então, cabe a todos vocês entender exatamente qual é a obra do Deus encarnado.
Certamente que vocês não podem ter deixado de entender as palavras que lhes disse. Não foi para experimentar a vida de um humano normal que eu vim? Vocês esqueceram as palavras: Deus vem à Terra não para viver a vida de um humano normal? Vocês não entendem o propósito de Deus em se tornar carne, nem conhecem o significado de como Deus poderia vir à Terra com a intenção de experimentar a vida de um ser criado. Deus vem à Terra apenas para completar sua obra, e assim, sua obra na Terra é de curta duração. Ele vem à Terra não com a intenção de fazer com que o Espírito de Deus cultive seu corpo carnal para se tornar um homem superior que liderará a Igreja. Quando Deus vem à Terra, é o Verbo tornado carne. O homem, no entanto, não sabe de sua obra e forçosamente atribui coisas a ele. Mas todos vocês devem perceber que Deus é o Verbo tornado carne, não um corpo carnal, cultivado pelo Espírito de Deus, para assumir o papel de Deus para este momento. O próprio Deus não é o produto do cultivo, mas é o Verbo, a palavra tornada carne. E hoje ele realiza oficialmente sua obra entre todos vocês. Todos vocês conhecem e reconhecem que a encarnação de Deus é uma verdade factual, mas agem como se a entendessem. Da obra do Deus encarnado ao significado e à substância de sua encarnação, vocês são incapazes de entender o mínimo sobre isso e apenas seguem os outros em recitar fluentemente as palavras ditas de memória. Você acredita que o Deus encarnado é como você imagina?